Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nesta hora eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que servirá de auxílio à sua casa, à sua família. O tema desta reflexão de hoje é famílias leprosas. Vou ler um texto bíblico do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo da número 8, a partir do versículo 1, diz assim: Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, e disse: Quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. A lepra é uma doença de pele que é conhecida em meio a toda a história da humanidade. É uma doença que traz terríveis sintomas. O principal dele, quando a doença já está em estado avançado, é que o seu corpo do indivíduo enfermo se enche de feridas, e muitas vezes feridas fétidas com um odor muito forte. Esta doença ela é transmitível, ela é contagiosíssima, e a lei de Deus dada a Moisés fala um pouco sobre o que os sacerdotes deveriam fazer com uma pessoa que tinha lepra. A Bíblia diz que aqueles que davam sintomas ou sinais de que tinha lepra era levado ao sacerdote, o sacerdote examinava. Se detectado os sintomas, levava o leproso para um arraial, chamado Arraial dos Leprosos, aonde ele ficava por 7 dias. Depois de 7 dias, o leproso passaria por uma avaliação médica através dos sacerdotes, e se a lepra tivesse regredido os sintomas, tal indivíduo era considerado limpo. Porém, se os sintomas permanecessem, a Bíblia diz que os sacerdotes os deixavam lá por mais 7 dias. Após os 14 dias, novamente havia ali uma nova avaliação médica, onde, se os sinais tivessem regredido, o leproso era considerado limpo. Porém, se a lepra depois dos 14 dias fosse achada avançado o seu estado, a Bíblia diz que os sacerdotes davam aval, dizendo que aquela lepra estava em estado avançado. Logo, o leproso era liberado do arraial, desenganado, e não podia voltar para sua casa. Se a lepra era contagiosa, os seus familiares não podiam ter contato com um indivíduo leproso. A Bíblia diz que o leproso, quando era liberado, desenganado pelos sacerdotes, ele era levado para as ruas. Ele tinha que rasgar as suas vestimentas e parecer um mendigo nas ruas e gritar para todo mundo ouvir quando ele passasse, dizendo: leproso, leproso, imundo, imundo, vai passando imundo. E todos tinham que abrir passagem para que esse leproso passasse. Este relato está em Levítico, capítulo 13. Quero ler aqui para vocês. Versículo de número 45 diz assim: Também o leproso, em quem esta praga for confirmada, rasgará as suas vestes, a cabeça descoberta, e os cabelos teriam que ficar soltos. Mas cobrirá a boca com a mão e gritará: imundo, imundo, pois ele será imundo todos os dias em que a praga estiver nele, e imundo habitará só, e a sua habitação será fora da sua casa e da sua família. Logo, o leproso, que era confirmado a lepra, e a lepra fosse desenganada pelos sacerdotes, estava condenado
a viver nas ruas sozinho, sem o auxílio da sua família. A Bíblia relata o texto que nós lemos de um leproso, que os sacerdotes desenganaram, que a sua lepra desenvolveu e que ele não tinha mais cura. Ele já estava triste, não só porque estava enfermo com uma doença incurável, mas ele estava entristecido porque estava longe dos seus pais, longe da sua esposa, longe dos seus filhos, e não podia mais ter esse contato com a sua família. O que dava mais angústia a um leproso era estar longe das pessoas a quem ele amava. Mas a Bíblia diz que o leproso tomou uma atitude que regenerou a sua vida. A Bíblia diz no texto que nós lemos, no capítulo 8 aqui de Mateus, que o leproso, vendo Jesus, foi até ele e o adorou, dizendo: aqui começou o princípio da cura daquela lepra, daquela doença que parecia não ter cura para o homem. O princípio da cura iniciou-se quando aquele leproso foi até Jesus buscar por quem podia trazer a saúde para o seu corpo físico. E ele pergunta a Jesus: Senhor, se tu podes, se tu quiser, podes me tornar limpo. Quando ele foi até Jesus, a Bíblia diz que Jesus se achegou até ele e disse: eu quero que você seja curado. E logo Jesus o tocou e ele ficou são, saudável da lepra, e pôde voltar ao convívio da sua família. Esta palavra, essa reflexão, ela vem da parte de Deus para o teu coração, porque tem muitas famílias que se encontram nesta realidade hoje. Se encontram leprosas. São familiares que habitam até mesmo dentro da mesma casa, mas estão distantes. Habitam debaixo do mesmo teto, mas já não tem mais comunicação. São pais que não falam mais com seus filhos, que não tem mais uma conversa, um diálogo. Esta família está leprosa. É a esposa que não dá mais atenção ao marido, que gasta o seu tempo no celular, nas redes sociais, ignorando a sua família. Essa família está leprosa, porque está, apesar de estar debaixo do mesmo teto, próxima fisicamente, estão distantes um do outro. Essa família precisa de cura. Uma família que não mais se reúnem para sair junto, uma família que não se reúne mais ao redor da mesa para trocar conversa, para saber o que o outro está precisando, para saber o que está dentro do coração do outro, saber quais os sonhos dos seus filhos, os projetos do seu marido, da sua esposa. Quando você perde essa comunicação, esse contato, vive distante, você está, infelizmente, com a família leprosa. Mas eu quero te dizer que tem um segredo, que Deus, o Senhor Jesus, Ele veio para aproximar novamente as famílias. Jesus é o desejo dele. Assim como o leproso estava triste por estar distante dos seus familiares por causa da lepra, assim também tem muitas famílias que estão angustiadas. São pais angustiados, são filhos angustiados, porque apesar de estarem perto uns dos outros, estão distantes no amor, distantes do carinho, distantes da atenção. Mas nesta noite, assim como você se sente só, mesmo ao redor de muita gente, assim como você se sente desprezado às vezes pelos próprios familiares seus, isso só é sintoma de uma família leprosa. Mas assim como você deseja hoje, através dessa reflexão, que a sua família volte a ter saúde, volte a estar saudável, vocês precisam se aproximar. E o primeiro passo que você precisa dar é ir até Jesus. A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegareis a vós. Quando você se achega a Jesus, Jesus se achega a você e Ele traz a você soluções, ideologias, novas ideias, para que você se aproxime novamente da sua família, para que você tenha novamente aqueles dias em que vocês saíram junto, iam à praça, iam a um shopping, se relacionem mais. É o desejo de Jesus. O leproso perguntou:
eu quero ser curado da lepra. O Senhor deseja? Jesus disse, eu também quero ser curado. Se você deseja que a sua família seja saudável, que não seja mais uma família leprosa, uma família distante, uma família separada, hoje é o dia. É o dia de você falar com Deus, é o dia de você pedir a Deus para que Deus traga novamente a comunhão entre a sua família, entre o seu marido, entre o seu filho, entre todos os membros da sua família. Que você ore a Deus para que Deus traga novamente esta íntima comunhão, esse bem-estar, que a comunicação seja uma realidade na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus multiplique toda sorte de bênção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Amém.